Olá, hoje falaremos sobre os aldeídos. Então, os aldeídos, eles são compostos que apresentam o grupamento carbonila, que seria o carbono com dupla ligação no oxigênio, na extremidade da cadeia, ou seja, o carbono da carbonila seria primário. E para identificar um aldeído, basta perceber na cadeia um carbono, uma carbonila no caso, que seria o carbono com dupla ligação no oxigênio, e essa carbonila ligada a um hidrogênio. Então, identificando isso, nós podemos definir que se trata de um aldeído. E agora, em relação à nomenclatura, nós usamos esse modelo, que seria o prefixo mais o tipo de ligação mais o "al", que seria a característica dos aldeídos, esse "al". Então, para identificar do que se trata essa cadeia, conseguimos perceber, primeiramente, que se trata de um aldeído, porque aqui tem um oxigênio ligado a um carbono e o hidrogênio ligado a essa carbonila, que, como dito antes, um carbono com dupla ligação em oxigênio será uma carbonila, e quando existe um hidrogênio ligado a essa carbonila, podemos definir que é um aldeído. Então, para o prefixo, nós precisamos ver o número de ligações na cadeia principal. Então, 1, 2, 3, 4. Então, quatro ligações usamos o prefixo but. Agora, o tipo de ligação. Aí precisamos ver se é ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Então, percebemos que na cadeia principal não existem ligações duplas nem triplas, então utilizaremos o tipo de ligação AN, que significa que só existem ligações simples na cadeia principal. É diferente do EN e do IN, que indicaria tipos de ligação dupla e tripla. E agora, como identificamos que é um aldeído, colocamos só o AL, o AL. Identificamos que isso aqui se trata de um butanal, que é um aldeído que apresenta a carbonila ligada a um hidrogênio. É isso. Então, falando das propriedades dos aldeídos, nós temos que aqueles que têm entre 1 e 2 átomos de carbono em suas cadeias são encontrados na fase gasosa à temperatura ambiente. Aqueles que têm entre 3 e 11 são encontrados na fase líquida. Os demais são encontrados na fase gasosa. Os aldeídos, eles também possuem cheiros desagradáveis, né? Mas isso quando eles têm uma cadeia carbônica menor. À medida que eles têm mais carbonos em sua cadeia, em suas cadeias, eles tendem a ter cheiros mais suaves ou até agradáveis, ou seja, com um odor desagradável um pouquinho mais fraco ou com um odor agradável. Isso faz com que eles tenham algumas utilizações industriais. Além disso, nós também temos a questão de que os aldeídos eles possuem uma densidade menor do que da água. E os mais simples, eles são extremamente solúveis em água e em alguns também em substâncias apolares. Devido à presença de carbonila, os aldeídos eles possuem uma alta polaridade, né? E isso também faz com que eles tenham pontos de ebulição muito altos quando comparados a substâncias com o mesmo peso molecular. Porém, eles possuem um ponto de ebulição reduzido quando comparado a algum álcool correspondente. E justamente por causa dessas propriedades citadas, os aldeídos têm muitas aplicações no dia a dia. Entre elas, a utilização como componente para a fabricação de perfumes, por conta das suas questões de odor. Também nós temos a sua utilização como solventes industriais e a sua mais comum está atrelada ao formaldeído, usualmente conhecido como formol,
que é utilizado para a conservação de matéria orgânica morta, seja ela cadáveres ou animais, espécimes de animais, utilizadas no estudo científico. Esse componente, ele exemplifica muito bem as questões de odor, visto que ele possui um cheiro forte, um cheiro desagradável, e mostra esses dois extremos que os aldeídos conseguem chegar em relação ao seu cheiro. No nosso laboratório, basta descer lá e ver, nós tínhamos alguns animais mortos preservados nesse componente. E se quiser entrar em contato com esse cheiro, que não é muito desagradável e não é aconselhável até mesmo cheirar, basta descer lá e perceber as propriedades do formal. Bom, então aqui a gente vai trazer duas questões de aplicação sobre o grupo funcional dos aldeídos. A primeira questão, ela é uma questão mais simples, ela é tranquila de fazer e ela vai direto ao ponto, é uma pergunta mais objetiva sobre o aldeído. Já a segunda é uma pergunta mais contextualizada, que é normalmente aplicada nos moldes que o Enem traz, por exemplo. Então, a primeira questão é da FUVEST de São Paulo, e ela fala que o aldeído valérico, mais conhecido por pentanal, apresenta que fórmula molecular? Bom, vendo então a pergunta, a própria questão já indica que é um aldeído, então a gente não precisa analisar nada, mas para resolver a questão, a gente precisa focar muito no nome aqui, pentanal. O que é? Primeiro a gente pode separar esse nome para saber. A gente sabe que al já é um sufixo que indica que é um aldeído. Isso a própria questão já indica. Então, esse sufixo não é tão importante. Uma coisa muito importante é que o an já indica que é ligação simples. Então, a gente já sabe que a fórmula molecular vai ser composta apenas por ligações simples. E principalmente aqui que já indica para nós o número de carbonos é o pente. Pente é igual a 5. Então a gente sabe que tem 5 carbonos. Então o que a gente necessita fazer? A gente necessita fazer a fórmula molecular. Então a gente coloca 5 carbonos, que seria o pente que indica ali. E por ser um aldeído, a gente sabe que o aldeído, a principal característica, como foi falado agora há pouco, é a presença da carbonila. Então a gente já sabe que o C, aqui esse último C, ele tem uma dupla ligação com o oxigênio. Então, para resolver a questão, o que basta é apenas preencher com os hidrogênios corretamente. Que as ligações são simples. A gente sabe que esse primeiro hidrogênio, ele só está fazendo uma ligação, então a gente sabe que aqui é um H3. Esse hidrogênio já está fazendo duas, então é H2. Esse a mesma coisa, duas, então é H2. Esse também está fazendo duas, é H2. Esse último aqui está fazendo duas com oxigênio e mais uma com outro carbono, então já está fazendo 3, então só precisa colocar um H. Agora, para resolver a questão, a gente sabe que já tem 5 carbonos, como o próprio nome do aldeído valérico já diz, que é pentanal. A gente pode contar os hidrogênios, 3 com 2 dá 5, com mais 2 dá 7, com mais 2, 9, com mais 1 dá 10. Então, é H10 e apenas um oxigênio. Então, é C5H10O, que é o equivalente à letra A nessa alternativa. Então, aqui na segunda questão, a gente pode ver que ela tem um texto um pouco maior, justamente porque ela contextualiza mais sobre o uso que a substância, que no caso aqui é o aldeído, pode ser utilizada no dia a dia. A questão diz o seguinte: o bom whisky se conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases, comuns em propagandas de bebidas alcoólicas, referem-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam. A principal responsável por ela é a substância chamada etanol. Assinale a alternativa que apresenta a função química e a fórmula estrutural dessa substância. E aqui tem as 5 alternativas. O texto que cita ali as bebidas alcoólicas, ele é, como eu falei, ele é apenas para contextualizar, então ele não é tão importante para a resolução da nossa questão.
O que a gente precisa focar é no nome etanal, que é a partir dele que a gente vai descobrir qual é a resposta. Essa questão, ela não cita diretamente o aldeído, mas como a gente já viu no vídeo, a gente sabe que esse sufixo "al", ele refere a um aldeído. Então a gente já pode eliminar tanto a alternativa A quanto a alternativa D, que citam como álcool. A gente já sabe que é um aldeído. A segunda coisa importante que a gente necessita analisar é o prefixo, que é et. Et é quando tem dois carbonos. Quando tem dois carbonos. Logo, a gente já pode desconsiderar a alternativa E, que possui apenas um carbono na sua fórmula estrutural. Então, sobrou tanto a alternativa B quanto a alternativa C, e para fazer isso a gente pode simplesmente fazer a fórmula estrutural a partir do nome que foi entregue. A gente sabe que tem dois carbonos, e como tem o sufixo "al", a gente sabe que é um aldeído, então tem uma dupla ligação em O. Agora, e também dentro do prefixo tem o "an", então é uma ligação simples. Então a gente só coloca uma ligação simples. Agora, tudo que a gente precisa fazer é fechar com o hidrogênio. Nesse primeiro carbono, a gente sabe que ele está fazendo só uma ligação. Então, para fechar 4, que é o que precisa para fechar as ligações de carbono, a gente coloca mais 3 hidrogênios. Esse outro carbono, ele já está fazendo 2 ligações com oxigênio e uma ligação com outro carbono. Então, a gente só precisa colocar um H. Essa aqui é a fórmula estrutural. Ela pode ser representada como H3C e COH, que visivelmente ela bate com a letra C. Esse aqui é um outro jeito de representar, mas que está tão correto quanto esse outro jeito. Então a gente pode analisar dentro das alternativas que a alternativa correta é a letra C. Primeiro porque bate completamente com o que a gente fez aqui, como também a gente pode ver a partir da alternativa B, que ela coloca um outro H junto com O, o que não é presente no grupo funcional do aldeído, e coloca como H2, sendo que já por ter uma ligação dupla e uma outra ligação, não seria necessário 2 hidrogênios, apenas um hidrogênio. Então a gente sabe que a B estava errada e a C bateu corretamente com a nossa resolução.